Catecismo de São Pio X sobre a Semana Santa, parte 1, capítulo 7, da Semana Santa, parágrafo 1º da Semana Santa em geral. Por que a última semana da Quaresma se chama Santa? A última semana da Quaresma se chama Santa porque nela se celebra a memória dos maiores mistérios que Jesus Cristo realizou para nossa salvação. Que mistério se comemora no Domingo de Ramos? No Domingo de Ramos comemorase a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém 6 dias antes de sua paixão. Por que Jesus Cristo quis entrar triunfante em Jerusalém? Antes de sua paixão, Jesus Cristo, antes de sua paixão, quis entrar triunfante em Jerusalém. Como estava profetizado, primeiro para encorajar seus discípulos, dando-lhes com isso uma prova manifesta de que padeceria espontaneamente. Segundo, para ensinar-nos que com sua morte triunfaria do demônio, do mundo e da carne e nos abriria a entrada do céu. Que mistérios são celebrados na Quinta-feira Santa? Na Quinta-feira Santa celebra-se a instituição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia e do sacerdócio, recordase o lava-pés e o preceito do amor cristão. Que mistério se recorda na Sexta-feira Santa? Na Sexta-feira Santa recordase a paixão e morte do Salvador. Que mistérios se honram no Sábado Santo? No Sábado Santo honra-se a sepultura de Jesus Cristo e sua descida ao limbo. Que devemos fazer para passar a Semana Santa em conformidade com as intenções da Igreja? Para passar a Semana Santa em conformidade com as intenções da Igreja devemos fazer 3 coisas. Primeiro, juntar ao jejum e abstinência maior recolhimento interior, maior fervor na oração. Segundo, meditar assiduamente e com espírito de compunção os padecimentos de Jesus Cristo. Terceiro, assistir, se possível, aos divinos ofícios com este mesmo espírito. Catecismo de São Pio X sobre a Semana Santa, parte 2, parágrafo 2º sobre alguns ritos da Semana Santa. Por que o domingo da Semana Santa se chama Domingo de Ramos? Pela procissão que neste dia se celebra, ocasião em que os fiéis levam na mão um ramo de oliveira ou de palma. Porque no Domingo de Ramos se faz a procissão levando ramos de oliveira ou de palma, para recordar a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém. Quando as tropas lhe saíram ao encontro com ramos de palmas nas mãos, quando Jesus Cristo entrou triunfante em Jerusalém, quem foi ao seu encontro? Foram ao seu encontro o povo simples e as crianças, e não as pessoas importantes da cidade, dispondo assim Deus para dar-nos a entender que a soberba os fez indignos de tomar parte no triunfo de nosso Senhor, que gosta da simplicidade do coração, da humildade e a inocência. Porque não se tocam os sinos desde a Quinta-feira Santa até a Vigília Pascal. Não se tocam os sinos, em sinal de grande tristeza pela paixão e morte de nosso Salvador. Porque na Quinta-feira Santa, guarda-se um cálice com hóstias consagradas, primeiro para que se tributem adorações especiais ao Santíssimo Sacramento no dia em que foi instituído. Segundo, para que se possa comungar na Sexta-feira Santa, em que o sacerdote não consagra. Catecismo de São Pio X sobre a Semana Santa, parte 3. Porque os altares são desnudados depois da missa na Quinta-feira Santa. Os altares são desnudados a fim de representar-nos Jesus Cristo despojado de suas vestes para ser açoitado e posto na cruz, e ensinar-nos que, para celebrar dignamente a paixão, devemos nos despojar do homem velho, que são todos os afetos mundanos. Por que se faz o lava-pés na Quinta-feira Santa? Primeiro, para renovar a memória daquela humilhação com que Jesus Cristo se rebaixou para lavar os pés de seus apóstolos. Segundo, porque ele mesmo exortou aos apóstolos, e neles os fiéis, a imitar seu exemplo. Terceiro, para ensinar-nos que devemos limpar nosso coração de toda mancha e exercitar uns com os outros os serviços da caridade e humildade cristã, porque na Quinta e na Sexta-feira Santas, os fiéis vão visitar o Santíssimo Sacramento em muitas igrejas, em procissão ou em particular. Em memória das dores que sofreu Jesus Cristo em muitos lugares, como no horto, nas casas de Caifás, Pilatos e Herodes e, sobretudo, no Calvário. Com que espírito devemos fazer as visitas ao Santíssimo Sacramento? As visitas ao Santíssimo Sacramento deverão ser feitas não por curiosidade, costume ou passatempo, mas com certa contrição de nossos pecados, que são a verdadeira causa da paixão e morte de nosso Salvador. Catecismo de São Pio X sobre a Semana Santa, parte 4. Porque na Sexta-feira Santa, de um modo particular, a Igreja roga ao Senhor por toda sorte de pessoas, mesmo pelos pagãos e judeus,
para demonstrar que Jesus Cristo morreu por todos os homens, e para implorar em benefício de todos o fruto de sua paixão, porque na Sexta-feira Santa se adora solenemente a cruz. Porque, tendo Jesus Cristo sido crucificado e morto neste dia, santificou-a com seu sangue. Se a adoração se deve só a Deus, como se adora também a cruz? A adoração deve-se só a Deus e, por isto, quando se adora a cruz, nossa adoração se refere a Jesus Cristo, que nela morreu, que considerar de um modo especial nos ritos do Sábado Santo, à noite, nos ritos do Sábado Santo à noite, chamados a Vigília Pascal. Devemos considerar de um modo especial a bênção do Círio Pascal e da Pia Batismal. Que significa o Círio Pascal? Representa o resplendor que Jesus Cristo trouxe ao mundo. Por que se benze a Pia Batismal na Vigília Pascal? Porque antigamente neste dia, como também na véspera de Pentecostes, administra-se solenemente o batismo. Que devemos fazer enquanto se benze a pia batismal? Devemos dar graças ao Senhor por havermos admitido o batismo, e renovar as promessas que então fizemos.